relação à escolha por relacionar o zagueiro Manuel Capasso. Ele vem treinando à parte, né, nas últimas semanas, não tem feito parte do grupo, teoricamente, que vai fazer parte do planejamento do Vasco ao longo do ano. Eu queria saber se ele faz parte do planejamento do Vasco e por que a escolha dele ser relacionado para esse jogo. Boa noite. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu estou com 2 meninos ali que eu estou gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Estão treinando e eu estou gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então, a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então, a escolha pelo Capasso foi por isso. Boa noite, Carilli, Amadeu dos canais Sandro Gama Esporte Clube e na torcida vascaínos. Queria saber, Carilli, a respeito, 2 jogadores que já vem surpreendendo a torcida, que é o Lucas Freitas. Mais uma vez, uma partida consistente na zaga, e o outro é o Tietê. Tietê hoje, para mim, acho que fez a melhor partida dele desde que chegou no Vasco. E esses jogadores que estão chegando, podem já entrar para o clássico contra o Flamengo? Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, muito obrigado. O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura, ainda quer organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens. A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque, e a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. A respeito dos 2 atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né? Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Boa noite, Carilli, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória, pela classificação. Hoje o Vasco venceu o primeiro clássico em 2025, só que diferente dos outros clássicos em que o Vasco esteve abaixo, tanto tecnicamente quanto mentalmente, como você mesmo admitiu em coletiva, hoje o Vasco competiu mais, né, se entregou mais no jogo. Eu queria te perguntar se houve algum trabalho diferente para esse clássico em relação aos outros, nessa questão mental do Vasco em relação à entrega. E para a semifinal, já pensando na semifinal, qual o Vasco que nós vamos ver? O Vasco que competiu hoje, como fez hoje, ou o Vasco que não teve tanta coragem contra o Flamengo, principalmente contra o Fluminense? Obrigado. Eu discordo de você. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar. Já sabemos quando é o primeiro jogo? Ainda não? Né? Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá
assim, um conforto assim para mostrar que a gente pode e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória e classificação. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu vi você hoje muito agitado na beira do campo, pedindo para o time sair de trás. Toda hora, depois do gol, principalmente, o time muito recuado. Os jogadores, eu vou falar acomodar, mas não é a palavra ideal, mas eles se acomodaram com resultados para segurar ali e tentar a classificação com 1-0? Não é acomodação de jeito nenhum, né? Acho que é uma palavra que não cabe para um time que guerreou tanto dentro de campo. O que eu quero melhorar é principalmente quando a gente roubar a bola, ficar com a bola. A gente passou a entregar muito rápido para o adversário e aí a gente não consegue sair de trás, né? Eu acho que teve momentos ali que a gente poderia ter saído jogando, a gente optou pela bola longa, né? Mas acho que essa primeira vitória em clássico, uma vitória importante, vai acalmar, né? Para que os próximos jogos a gente tente mais fazer aquilo que foi programado. Então, daqui a pouquinho, resolvem chutar a bola para frente, colocar uma bola para brigar, sendo que a gente poderia tentar sair jogando, né? E com isso, essa questão de sair de trás é isso, é recuperar, que nem teve uma bola, por exemplo, que o João carregou, faz o passe e fica com a bola, né? Perde, aí a gente não consegue se manter no campo ofensivo, tendo posse de bola. É isso que a gente precisa melhorar. Boa noite, Fábio. Eduardo Alves, do portal BTV Esportes. Termina agora a Taça Guanabara, seus primeiros jogos comandando o Vasco em partidas, enfim, de fato competitivas. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro momento na sua passagem pelo Vasco e o que você tira de mais positivo para ser carregado para o restante da temporada também. Olha, é um grupo bom, é um grupo que vai se fortalecer. Por exemplo, esses 2 jogadores que estão chegando já está sendo monitorado pelo clube há um bom tempo. As informações são ótimas. Mais alguns jogadores podem chegar, né, com características que a gente está precisando e nós vamos fortalecendo, né? Mas preciso melhorar muita coisa na questão da organização. Um pé de pressiona melhor, uma pressão melhor no campo ofensivo, igual foi o começo do jogo. Os primeiros 20, 25 minutos aí acho que a gente fez uma pressão muito boa. Manter isso por mais tempo, né? E ter mais confiança, sim, mais entendimento, mais entrosamento para que a gente possa sair com mais qualidade de trás, porque a gente tem um time com qualidade. Fazer melhores as escolhas para que a gente entre no campo ofensivo com a bola nos nossos pés. O Vasco conseguiu carimbar a sua passagem para a semifinal do Campeonato Carioca, edição de 2025, ao também vencer o primeiro clássico do ano contra a equipe do Botafogo. Cruz Maltino teve um primeiro gol que permitiu com que a equipe pudesse estar mais tranquila durante o primeiro tempo e o decorrer do compromisso, principalmente porque ajudou muito o Cruz Maltino a estar presente no campo de ataque durante alguns momentos e controlar o compromisso com determinada tranquilidade. Foi assim que o Vasco, durante o primeiro tempo, esteve realizando o seu jogo tático através do que se era passado pelo técnico Fábio Carille. Primeiro tempo, de fato, só teve mesmo o gol de pênalti marcado por Pablo Verretti de algo relevante que o Vasco conseguiu construir, além de alguma ou outra jogada individual que permitiu com que o goleiro do Botafogo pudesse ser exigido. Durante o segundo tempo, o Vasco, com a vantagem no placar, teve um pouco mais de liberdade para que conseguisse ter mais posse de bola e aproveitar alguns contra-ataques que muitas vezes eram impedidos com faltas por parte da equipe do Botafogo. Foi por isso que o Gigante da Colina também não conseguiu estar ampliando o placar e agora estará classificado à semifinal para enfrentar em duelo que acontecerá por 2 vezes a equipe do Flamengo. Cruz Maltino teria a oportunidade de, é claro, aumentar o placar contra o Botafogo, mas a equipe que ainda não teve os reforços ofensivos que foram contratados mais recentemente à disposição, terá a classificação para a semifinal assegurada agora para enfrentar a equipe do Flamengo em duelo que vai acontecer por 2 vezes com o Cruz Maltino tendo a oportunidade de, quem sabe, voltar a disputar uma final do Campeonato Carioca durante essa edição de 2025.